Bem-vindo à TV Santuário, o canal que te conecta à espiritualidade. Hoje vamos compartilhar com você a história inspiradora do Dr. Fritz, um médico alemão que se tornou um guia espiritual renomado, conhecido por ajudar centenas de pessoas no tratamento de saúde. O Dr. Fritz é um exemplo de como a espiritualidade pode transformar vidas. Aqui no santuário, o Dr. Fritz trabalha em conjunto com o médium Carlos Adilson Freire Lopes para oferecer orientação e apoio espiritual às pessoas que buscam saúde e bem-estar. Prepare-se para conhecer a história do Dr. Fritz e descobrir como ele pode inspirar e ajudar você em sua própria jornada espiritual. A história dá-se início em 27 de abril de 1874, quando nasceu em Danzig, uma cidade que foi palco de disputas entre a Polônia e a Alemanha. Ao longo da história, proveniente de uma família polonesa de alto prestígio, os Frederick Fritz, que era o sobrenome do pai, e Jepson Venn, sobrenome da mãe. Adolf cresceu em um ambiente de riqueza e influência. No entanto, o seu destino estava ligado a anos depois, com um propósito muito, mas muito maior do que ele poderia imaginar, que o levaria a pagar os seus karmas espirituais no Brasil, longe de sua terra natal. O Dr. Frederick Fritz, pai de Adolfo, era um renomado cientista que realizava pesquisas inovadoras no campo da química, por ordem de Kaiser Guilherme II, na época atual rei da Prússia e imperador da Alemanha. Frederick conduziu experiências com gases tóxicos durante a campanha colonial em Marrocos em 1905 e posteriormente em algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial, como se tem em história. Em recompensa por seus serviços, Frederick recebeu favores oficiais que lhe permitiram explorar o setor da metalúrgica, tornando-se a principal fonte de renda da família na época. A mãe de Adolf, Ada Jepson, era membro de uma família influente, família australiana, com raízes profundas no setor siderúrgico. A riqueza e o prestígio da família Jepson eram comparáveis aos dos alemães mais abastados, especialmente após 1795, quando a cidade se tornou um território alemão. Com 23 anos, Adolf Frederick Fritz se formou em medicina pela Universidade de Varsóvia. Era conhecido por sua personalidade boêmia, dividindo seu tempo entre estudos sérios e noitadas agitadas, glamurosas. Foi em uma dessas noitadas favorosas em Barcelona que acabou conhecendo Guadalupe, uma cigana que se tornou o grande amor de sua vida. Juntos, eles tiveram uma filha, Sheila. Infelizmente, Guadalupe faleceu logo após o parto e deixou Adolfo com uma profunda dor e uma filha para cuidar e zelar por ela. Uma característica marcante da personalidade de Adolfo era seu fanatismo pela união dos povos. Seus ideais eram tão fortes que o levaram a se afastar da medicina convencional por
pouco mais de um ano, quando participou voluntariamente de uma campanha, isso mesmo, de uma campanha colonialista na África. O forte sentimento que chamava de pangermanismo irreversível no futuro do mundo fazia com que se empolgasse com a guerra. Não passou 2 vezes quando, aos 40 anos, exatos 40 anos, Adolf teve a chance de se alistar, mesmo vendo-se obrigado a deixar a posição segura de cirurgião médico em Munique para as trincheiras fronte balcânico, como coronel médico. Sheila, sua filha, então por sua vez, formada em enfermagem e seguindo os passos do pai, também se alistou para servir ao lado dele. No entanto, seu tempo de guerra foi breve. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, o Dr. Adolf e toda sua equipe trabalhavam em um hospital de campanha quando foram envolvidos na sangrenta Batalha de Tannenberg, onde os russos lançaram um ataque devastador contra os alemães ali. Dr. Adolf comandava um pequeno hospital de campanha na época. Esse hospital era improvisado em um teatro em Frankenau, na fronteira leste da Prússia Oriental, um local estratégico por onde passavam todas as tropas. Sua equipe era composta por auxiliares como Fritz Hausen e Joseph Groeber e sua filha Sheila, além de 2 enfermeiros a mais e 7 carregadores de maca. No dia 23 de agosto de 1914, a exatos 18 horas da tarde, o hospital foi atingido por um projéteis Shell de fabricação belga. Embora os alemães tenham vencido a Batalha de Tannenberg, o custo foi altíssimo. 139.000 soldados perderam a vida. Deste total, 125.000 eram russos e 14.000 alemães, incluindo o Dr. Adolf Frederick Fritz e toda sua equipe. Antes da guerra, Adolf teria participado de atividades ilícitas que geraram alguns karmas que o obrigaram a reencarnar. De acordo com os registros médicos alemães do início do século, há pequenos indícios que foram realizados experiências em centros de pesquisas na Alemanha, utilizando presos, aqueles presos que eram condenados à morte, presos condenados à morte, e como cobaias ali. Caso esses presos sobrevivessem, esses presos teriam recebido a liberdade. No entanto, não há confirmação de que essas experiências tenham sido realmente realizadas. O espírito do Dr. Fritz, que se manifesta através do médium Carlos Adilson Freire Lopes, afirma ter trabalhado em um hospital antes da guerra, onde presos condenados à morte eram utilizados como cobaias em experiências científicas. Por meio dessas revelações, o espírito do Dr. Fritz busca redimir-se seu karma, trabalhando em conjunto com encarnados para curar doenças físicas e espirituais. Hoje, o espírito do Dr. Fritz se manifesta como um guia de cura. Isso mesmo, como um guia de cura, de auxílio espiritual, utilizando médios para tratar, curar milhares de pessoas. Embora esses médios não tenham formação em medicina, muitos deles nem escolaridade têm. O Dr. Fritz trabalha através deles para realizar seu trabalho de cura e auxílio espiritual.
Aqui, no Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê, ele se manifesta através do médium Carlos Adilson Freire Lopes, um homem simples e humilde que foi escolhido para concluir a obra do Dr. Fritz, um médico alemão que perdeu a vida durante a Primeira Guerra Mundial. O espírito do médico alemão Dr. Fritz retornou ao plano terreno com uma missão: acender a esperança em milhares de pessoas e na humanidade. Para isso, ele escolheu o médium Carlos Adilson, um homem simples e humilde do interior, como seu instrumento na terra. E através das mãos de Carlos Adilson, o Dr. Fritz traz cura, alívio e auxílio por meio de atendimentos espirituais, transformando vidas e renovando a esperança da população, dos fiéis que vêm ao santuário. Esse texto foi retirado do livro Conhecendo os Orixás e os Espíritos da Umbanda Sagrada. Hoje, a Umbanda Sagrada reconhece o Dr. Fritz como uma entidade sagrada, uma entidade de luz. E hoje, essa foi a história de Dr. Fritz. Deixo a você minha gratidão desta entidade maravilhosa e a todos vocês, um até mais. Que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês, juntamente com o nosso guia e orientador, o Dr. Fritz, e sua proteção.